Ora, vamos começar a nossa 11ª aula e agora o tema da aula vai ser superfícies parametrizadas. Portanto, a relação entre superfícies e superfícies parametrizadas é semelhante à relação entre curvas e curvas parametrizadas. Portanto, superfícies, então simplesmente, superfícies são definidas, podem ser definidas, por exemplo, por uma equação de tipo f de x, y, z é igual a k. Ou seja, superfície de nível de uma função de 3 variáveis. Por exemplo, isto pode ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isto é esta superfície esférica de raio r. Ou, por exemplo, z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a zero. Portanto, isto é superfície cônica. Eu vou escrever, mas, então, vamos... mas talvez não valha a pena nesta etapa. Então, uma superfície pode ser definida por esta equação, ou também pode ser definida como caso particular, gráfico de uma função de duas variáveis. Temos uma função de duas variáveis, o gráfico também é uma superfície. E vamos agora definir uma superfície parametrizada. Uma superfície parametrizada no espaço é uma função vetorial que de R2 para R3, que a cada par de variáveis UV faz corresponder R de UV, que é X de UV, Y de UV e Z de UV. Portanto, a superfície parametrizada pode ser pensada como uma superfície onde são definidas o par de parâmetros U e V. Portanto, desculpa, então, no quadro, então vou fazer um desenho, portanto, uma superfície deste gênero, e, portanto, aí podemos, então, portanto, até podemos pensar de algo do tipo de superfície de coordenadas curvilíneas. Então, aqui temos eixo das coordenadas U, aqui eixo das coordenadas V, e cada ponto pode ser identificado pela sua coordenada U e coordenada V. É natural que temos dois parâmetros, U e V, porque uma superfície é um objeto de duas dimensões. Pronto. Agora novamente voltamos a esta. Então, e talvez o mais fácil explicar nos exemplos. O que é isto? Uma função de R2 para R3. O primeiro exemplo é gráfico de uma função. Imaginem que nós temos uma função G de duas variáveis e nós pensamos em gráfico de duas variáveis. Gráfico desta função de duas variáveis. Nós podemos realizar então pensar em função de R2 para R3. Que agora o papel de UV tem o par XY. Portanto, em vez de parâmetros U e V, temos XY. A cada XY, esta função faz corresponder o triplo x, y vezes x, y, vírgula g de xy, que este ponto é o ponto do gráfico. Portanto, cada ponto do gráfico é parametrizado pelos parâmetros xy.
que são coordenadas no plano horizontal. Pronto. Mais exemplos. Então, o segundo exemplo é um cilindro. Portanto, temos dois parâmetros, θ e z, neste caso, e a θ e z faz, então, esta aplicação, a cada θ e z, faz corresponder o triplo 2 cosseno θ, 2 seno θ e terceira coordenada z, onde o nosso domínio, ou seja, θ, z, θ pertence a 0,2π, é o ângulo, e z pertence a todos, ao conjunto de todos os números reais. Portanto, aí vê-se que este triplo satisfaz as equações que x ao quadrado, que é este, mais y ao quadrado, vai dar 4 cosseno ao quadrado mais 4 seno ao quadrado, que é 4. Portanto, e como efeito, isto vai ser cilindro de equações de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E z é qualquer. Z vai ser qualquer. Portanto, no quadro, nós podemos pensar, então, no cilindro. Então, temos aqui, então, temos aqui, desenhar mais difícil do que no quadro. Portanto, temos algo do tipo cilindro. Portanto, vou apagar isto tudo. Portanto, é melhor. Eu vou resolver os exercícios correspondentes na aula e também vou conseguir fazer os desenhos melhores. Portanto, isto é circunferência. Aqui temos aqui. Portanto, temos linhas das coordenadas, são estes. Estas coordenadas. Portanto, quando z são constantes, são estes. E quando θ constante, são estes. Portanto, agora aqui são estes coordenados. Pronto. Agora, exemplo 3 é a esfera. Portanto, primeiro gráfico de uma função, segundo cilindro e terceiro vai ser esfera. Nós sabemos que em coordenadas esféricas temos x igual a ρ cosseno θ seno φ, então y é igual a ρ seno θ seno φ e z é igual a ρ cosseno φ. Aqui substituímos a ρ igual a 3 e então xyz tem este aspecto. Na verdade, isto vai ser a ρ igual a 3, corresponde à superfície esférica de raio 3. E como efeito, aqui, esta superfície parametrizada define a esfera de raio 3. Portanto, aqui θ varia de 0 a 2π e o φ varia de 0 a π, de acordo com coordenadas esféricas. Portanto, aqui no quadro temos uma esfera assim e temos coordenadas paralelos e meridianos. Portanto, são estes. Portanto, ok. E pronto. Os objetos mais importantes são, então, dr sobre du e dr sobre dv. Então, derivada da função r em ordem AU e em ordem AV. Portanto, a derivada de r em ordem AU é o vetor que está escrito aqui.
dx sobre du, dy sobre du, dz sobre du. E o segundo vetor dr sobre dv é esta, dx tem coordenadas dx sobre dv, dy sobre dv, dz sobre dv. Graficamente, este vetor, então, quando nós fixamos v e variamos u, então este vetor é tangente a esta linha. O vetor é, então, dr sobre du. E outro vetor dr sobre dv, nós fixamos u e deixamos a variar v. Portanto, este vetor é paralelo a esta linha, dr sobre dv. E o vetor ortogonal. É muito bem sabido que o vetor ortogonal é produto vetorial. Portanto, se denotar isto como W, então o vetor W, que é ortogonal a dr sobre du, produto vetorial dr sobre dv. Portanto, o nosso vetor normal é o produto vetorial destes dois vetores. E isto é que é escrito, está escrito aqui. Então, dr sobre du vezes dr sobre dv é o vetor normal e tem estas coordenadas. Portanto, pode ser calculado aqui ijk, depois derivadas de xyz em ordem a u e derivadas de xyz em ordem a v. Portanto, então é o vetor normal à superfície no ponto correspondente às coordenadas u0, v0. Portanto, temos que então encontrar estas coordenadas u0, v0. E o dr sobre du vezes dr sobre v, dr sobre dv, norma deste produto vetorial du dv, é o elemento da área da superfície. Portanto, se considerar o incremento du e o incremento dv, então nós vamos poder então vai ser este paralelepípedo. Então, se aqui temos incremento de U, e aqui o incremento de V. Então, a área deste paralelogramo, não, paralelepípedo, deste paralelogramo curvilíneo, vai ser aproximadamente norma do produto vetorial vezes du vezes dv, conforme escrito naquela fórmula. Portanto, e agora o plano tangente. A fórmula do plano tangente, então vou dar esta fórmula. No ponto que corresponde às coordenadas u0, v0, pode ser escrito nesta forma x menos x0, aqui na primeira linha, x menos x0, y menos y0 e z menos z0. E na segunda e na terceira linha são escritas coordenadas dos vetores dr sobre du e dr sobre dv. Pronto. Agora vou apagar esta parte e vamos tentar resolver um exercício. Portanto, então o exercício determina o plano tangente
tangente à superfície parametrizada. Então, a superfície parametrizada definida por R de UV igual U ao quadrado, V ao quadrado, U mais V, no ponto 1, 1, 2. Portanto, temos superfície parametrizada definida por esta função, R de UV é igual U ao quadrado, V ao quadrado, U mais V, no ponto de superfície 1, 1, 2. Então, precisamos de encontrar o plano tangente. Em primeiro lugar, nós temos que determinar os parâmetros U0 e V0, tais que, então, primeiro temos que encontrar os parâmetros U0 e V0, tais que R de U0, V0 é igual a 1, 1, 2. Quais são estes parâmetros? Então, a primeira coordenada vai dar U0 ao quadrado, portanto, U0 ao quadrado igual a 1. Segunda coordenada é a V ao quadrado, que vai ser 1, portanto, V0 ao quadrado igual a 1. E a terceira coordenada é esta, portanto, U0 mais V0 é igual a 2. Destas equações, vê-se, portanto, o zero pode tomar valor 1 ou menos 1, V0 também 1 e menos 1, e o 0 mais V0 é 2. Portanto, menos 1 não pode ser, em qualquer caso. Portanto, a única coisa que nós podemos ter, o 0 igual a 1 e V0 igual a 1. Pronto. Agora, determinar o plano tangente. Nós temos x menos x, então temos que determinar agora dr sobre du, dr sobre du e dr sobre dv. Então, 2u, 0, 1. Portanto, a derivada desta função vetorial é em ordem a u. 2u, 0, 1. E agora, dr sobre dv igual, derivamos em ordem a v, fica 0, 2v e 1 também. Portanto, derivada em ordem a v. Portanto, agora nós temos que substituir dr sobre du e dr sobre dv nos pontos u0 e v0. Portanto, u0 e v0 são 1, 1. Portanto, aqui fica 2, 0, 1. E aqui temos 0, 2, 1. E, portanto, a equação do plano tangente, então vamos escrever aqui. Então, na primeira linha temos x menos x0, portanto, x menos 1, y menos y0, y menos 1, z menos z0 é z menos 2. Depois escrevemos dr sobre du, que é 2, 0, 1. E agora dr sobre dv, 0, 2, 1. E determinante é igual a 0. Portanto, esta é a equação do plano tangente. Agora, resolvendo isto em menores, então, primeiro menor x menos 1, menor 0, 0, 1, 2, 1. Portanto, 0, 1, 2, 1, menos y menos 1, que vai dar o menor 2, 0, 1, 1, 2, então 0, 1, 1. E agora mais z menos 2, menor 2, 0, 0, 2, igual a 0. Aqui temos 2.
Portanto, resolvendo, primeiro menor é menos 2. Então, x menos 1 vezes menos 2. Portanto, primeiro menor é menos 2. Menos y menos 1 vezes 2. Mais z menos 2 vezes 4 é igual a 0. Portanto, quando multiplicamos por menos 2, fica menos 2x mais 2. Agora, y menos 1 vezes 2, portanto, fica menos 2y mais 2. Agora, z menos 2 multiplicado por 4, mais 4z menos 8 igual a 0. Pronto, então temos esta equação resultante que agora também pode-se simplificar esta equação. Esta última equação pode ser simplificada e vamos, então, temos esta equação. Pronto, agora voltando às nossas... voltando a esta matéria, também o caso muito importante é que a superfície é o gráfico de uma função. Então, neste caso, a superfície é o gráfico de uma função g. Neste caso nós temos quando a nossa superfície é o gráfico, então temos R de xy igual x, y, g de xy. É a nossa função vetorial. Portanto, R' em ordem AU, em ordem AX, agora em ordem AX. Portanto, 1, 0, G' X. E R' em ordem Y, igual 0, 1, G' em ordem Y. Portanto, como é calcular R'(x) vezes R'(y)? Vai ser I, J, K. Aqui temos que escrever 1, 0, G'(x), 0, 1, G'(y). E temos que resolver esta determinante. Fica I vezes 0, G'(x), 1, G'(y). Portanto, menos J. Aqui temos 1, 0, G'(x), G'(y), mais K. Então, temos mais K. E 1, 0, 0, 1. Portanto, eu calculei aqui os menores. Então, I vezes este primeiro menor, menos J, segundo menor, mais K vezes este menor, 1, 0, 0, 1. Portanto, igual I vezes primeiro menor é igual a menos G'(x). Menos G'(x) menos J vezes G'(y) mais K vezes, e o determinante é 1. E, portanto, obtemos o vetor menos G'(x), vírgula, menos G'(y), vírgula, 1. Portanto, entre parênteses. Portanto, o vetor normal, calculado de acordo com a nossa fórmula, tem esta forma. Mas isto é apenas no caso quando se trata de gráfico de uma função. Portanto, aqui eu escrevi este vetor
normal. Também a equação do plano tangente, eu já não vou derivar em detalhes, mas se substituir a derivada de R' em ordem x e R' em ordem y, fazer cálculos, então a equação do plano tangente a gráfica de uma função g tem esta forma. Pronto. Agora, para que serve o integral de superfície? Para que serve a superfície parametrizada? A superfície parametrizada é precisa para determinar o integral da superfície. O integral da superfície tem de duas formas. Integral da superfície de uma função e integral da superfície de um campo vetorial. Portanto, integral da superfície de uma função define-se desta maneira. Se temos uma função de 3 variáveis e temos uma superfície denotada por S, e ainda temos esta superfície, a superfície parametrizada, ou seja, é definida por uma função R de R2 para R3. Portanto, temos superfície parametrizada. Então, esta integral define-se desta maneira. Integral duplo é mesmo integral duplo. Então, a integral da superfície é igual ao integral duplo sobre a região D, onde D é o domínio da nossa função f de R de UV. Basicamente, isto significa que a função f tem que ser exprimida em termos de U e V. Depois, nós escrevemos dr sobre du vezes dr sobre dv, o produto vetorial, a norma deste produto vetorial du, dv. Na verdade, este fator é elemento da área da nossa superfície. Portanto, integral esta é função, isto é elemento da área. Agora, já mais rapidamente, sentido geométrico. Quando substituir f igual a 1, portanto, a nossa função integrante é sempre igual a 1, então temos área de superfície. Neste caso, a área da superfície é esta integral da superfície. E sentido físico? Claro que o integral da superfície tem sentido muito forte e podemos dizer o seguinte: se temos uma massa distribuída sobre esta superfície e a densidade desta massa é ρ, portanto, a densidade desta distribuição é ρ. Então, nós podemos calcular massa total, que é integral, quando a função integranda é esta função ρ. É a integral da superfície. Então, massa total é o integral da superfície. Também, situação análoga quando nós temos uma carga elétrica. Então, imagine que nós temos carga elétrica distribuída sobre uma superfície. Agora, como a carga pode ser positiva e pode ser negativa, neste caso, a ρ também pode ser positiva ou pode ser negativa, depende da carga. Portanto, carga total também vai ser o integral da superfície desta função ρ, desta densidade. Portanto, é isso. Em particular, um caso muito importante e que é fácil de calcular, quando a superfície é o gráfico de uma função. Neste caso, nós temos ao nosso dispor fórmulas muito simples, ou seja, f de x, y, z. Então, integral de superfície pode ser calculada deste modo. É integral duplo, a função integranda, nós temos, em vez de z, substituir o valor da função para ter, peço desculpa, aqui deve ser g de xy, aqui uma gralha, deve ser g de xy. Portanto, raiz quadrada, galinha x ao quadrado, mais galinha y ao quadrado, mais 1, que é de facto norma do nosso produto vetorial, neste caso.
E se nós queremos encontrar área de superfície, esta área obtém-se quando f é igual a 1. Portanto, a área de superfície é dada por esta fórmula. Portanto, duas fórmulas importantes. Quando temos superfície igual a gráfico de uma função, então integral da superfície, integral da função f sobre esta superfície tem esta forma, e a área de superfície calcula-se através desta fórmula. Pronto, então vamos agora terminar esta aula e vamos resolver exercícios nas aulas deste sexta. Já na sexta vamos resolver os exercícios.